Oi, pessoal, beleza? Então, vamos aqui a nossa gravação daquela aula que ficou faltando um pedacinho de geometria, isomeria ótica, tá? Como você já sabe, isomeria ótica são aqueles compostos que têm que tem um comportamento de desviar a luz polarizada. Para o composto desviar a luz polarizada, que é a luz que vem lá do polarímetro, ela precisa ter carbono assimétrico, lembra? Eu falei de carbono assimétrico, vou ver se eu tenho aqui. Então, olha, carbonos simétricos são aqueles carbonos que tem os ligantes diferentes. Tá vendo aqui, ó? Esse carbono aqui ele tem CH3, H, carboxila e a hidroxila, tá vendo? Então esse carbono aqui é um carbono assimétrico ou carbono quiral. Então isso para desviar o plano de luz tem que ter essa característica. Um carbono ou mais, beleza? Então carbono assimétrico é isso. Então ele estuda o comportamento da luz. Então, sem a luz não dá para descobrir se o carbono, se o composto possui isomeria ou não, ok? Sem a luz polarizada. Aqui eu expliquei sobre luz polarizada, vamos voltar aqui na parte, então, de... Então, aqui, ó, nós estava aqui. Então, tem esse comportamento aqui, desviar a luz polarizada. Mas aí, vamos lá, então. Esse composto aqui, ó, esse composto aqui é um hipotético, né? É XYZH. Você vê que esse composto tem a imagem desse, ou vice-versa. Tá? Então, esse composto aqui, quando ele tem um carbono quiral, ele tem essa propriedade de ficar moléculas invertidas. Então, quando eu tenho essa característica, eu digo que esses dois compostos são compostos diferentes um do outro. Tá vendo aqui? Ó, esse é diferente desse. Olha a conectividade aqui, ó, o Y está aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? E aqui está aqui do lado direito. Então, esses dois compostos são esse aqui, ó, esse e esse. São chamados de quê? Enantiômeros. Então, ó, quando eu tenho uma imagem especular que não superpõe uma outra, ou sobrepõe, mesma coisa, tá? Então, a gente chama de compostos enantiômeros. Então, esse composto aqui é molécula 1, molécula 2. Tá vendo aqui, ó? Encaixando uma na outra, ficou bola azul com bola azul, a preta é o carbono, né? A vermelha ficou com cinza, o verde com o verde, até que encaixa aqui, ó. Mas tá vendo que tem dois que não encaixam. Então, sempre vai estar assim, ó, dois que não encaixam. Então, a molécula 1 é diferente da molécula 2, certo? Os dois são o quê? Enantioméricos. Então, o que é enantioméricos? É quando uma molécula não se sobrepõe a outra, beleza? Isso é chamado de enantiomérica ou enantiomorfas, certo? Agora, quando você pega uma molécula, imagina agora na prática, você pega uma molécula que é enantiomérica. Então, você pegou essa molécula aqui que ela tem carbono quiral. Em um laboratório, você vai deparar com alguma coisa interessante. Você vai deparar com a mistura de duas. Você pega essa molécula, que é D, e o inverso dela, que é L, destrógeno, levógeno. Você pega aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, essa molécula e essa, certo? Se você pegar as duas e colocar no ambiente, no mesmo ambiente, ela vai formar um novo composto. Uma desvia para de luz para a direita, destrógeno, e a outra para a esquerda, que é o levógeno. Aí o que acontece com as duas moléculas? Essas duas moléculas, elas irão se so... Uma vai desviar o plano de luz para a direita, 10 graus, outra 10 graus para a esquerda. Quando as duas ficam juntas, aí a gente diz na química que eles são racêmico. A mistura de dois, olha, mistura equimolar, quer dizer, concentração molar equivalente, de dois enantiômeros, forma uma nova substância chamada o quê? Chamado racêmica. Então, racemato. Então, existe o ácido lático destrógeno, o levógeno e o racêmico.
racêmico é a mistura de dois. Então, todo composto que tem um carbono quiral, ele forma um destrógeno, um levógeno e um racêmico, que é a mistura de dois. Assim, teoricamente é meio complicado, né? Mas só você entender na prática isso, certo? Agora, existe outro que é chamado de diastereoisômero. O que é o diastereoisômero? Quando você pega uma molécula, vamos supor essa aqui, ó. Apesar de ela não ter carbono quiral, mas eu falei na sala, ó, tem molécula que não tem carbono quiral, ela pode desviar o plano de luz. Acontece só com o cis e o trans. Esse aqui é o trans, esse aqui é o cis, esse aqui é o trans. Você vê que uma é diferente da outra. Se você pegar uma e mostrar no espelho, não vai aparecer a outra. Então, quando acontece isso, a gente chama de compostos diastereoisômeros. O que é o enantiômero? É quando um é a imagem do outro. E quando não for imagem, aí é diastereoisômeros. Então, ó, diastereoisômeros não são imagens especulares um do outro. Não são. E uma molécula, ela é parecida com a outra, só que uma não é o contrário da outra. Certo? Essa molécula, ela é tipo uma trans, essa aqui é uma cis. As duas não se sobrepõem. E não é imagem especular. Então, quando não são imagens especulares um do outro, a gente diz que o que é diastereoisômeros ou diasterômeros. Ok? Aqui tem mais, eu coloquei mais alguns aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se você pegar aqui, ó, esse carbono aqui é quiral, esse aqui é quiral. Os dois são quirais. Se você olhar para essa molécula e essa molécula com essa, é uma imagem, tá vendo? Essa aqui, ó, essa, o 1 com 2 são enantiômeros. Aí, se você pegar aqui a molécula 3 com a 4, você vê que ela, olha só, a 3 e a 4 são isômeros também, enantiômeros, uma imagem especular. Se você pegar a 1 com a 3, ou a 2 com a 4, ou a 2 com a 3, né? Ó, 2 com a 3, 2 com a 4, 1 com a 3 e 1 com a 4, aí já não são. Aí são chamados de quê? Diastereoisômeros. Então, diastereoisômero é quando o quê? É quando tem isomeria ótica. Isomeria ótica, só que uma não é a imagem da outra. Então, essa não é a imagem dessa. Nem essa é a imagem dessa e nem dessa. Então, olha, 1 com 2 enantiômeros. 3 com 4 enantiômeros. 1 com 3, diastereoisômero. 1 com 4, diastereoisômero. 2 com 3, diastereoisômero. 2 com 4, diastereoisômero. Beleza? Não é muito complicado não, né? Essa aqui é outro exemplo, ó. Essa molécula, ela possui, ó, essa aqui é uma cis, né? Essa aqui é uma trans. Você vê que essa aqui não é a imagem dessa. Tá vendo? Não é a imagem dessa. Então, diastereoisômero. Beleza? Esse composto aqui, esse aqui eu já falei sobre claridade, né? Esse consegue desviar o plano de luz, esse aqui também. Esse aqui é uma imagem da outra. Esse aqui é enantiômero, né? Esse aqui também já falei, porque repeti aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, o mesmo exemplo. Essa aqui já não é, tá vendo? Esse aqui não é isômero óptico. Por quê? Porque essa molécula e essa são iguais. Tá vendo? São iguais, ó. Então, isso aqui, ó, não é isomeria. Essa não é o contrário dessa. Não tem imagem, tá? Apesar de ter carbono quiral, e carbono quiral, né? Mas essa com essa não vai dar uma isomeria ótica. Esse composto aqui a gente chama de meso, tá, pessoal? Mas isso é outra história. Não possui planissimetria, compostos quirais embora tenha carbonos quirais. São os compostos aquirais, né? Embora possui carbono quiral, ela é uma aquiral, porque ela não possui imagem especular da outra. Tá? Nunca possui. Então não é quiral nesse caso aqui, tá? Só se ela fosse trans, né? Se fosse trans, aí sim, tá? Ok? Agora vamos para uns cálculos que a gente sempre faz. Quando uma substância tem muitos carbonos quirais, eu pergunto assim, essa molécula aqui, por exemplo, ó, ela tem 2 carbonos quirais, esse e esse. E não é, não é, não é. Aí eu pergunto, quantos compostos com quantas
divisões de compostos tem esse composto aqui. Quantos ativos e quantos inativos. Lembra que o inativo é o racêmico, tá? Se esse carbono aqui é quiral, então ele tem um composto chamado enantiômero. Esse carbono aqui, ó, ele tem um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Esse composto aqui tem um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Só que aí tem só 2 carbonos, né? Posso ter mais. Aí, para você encontrar os ativos aqui, o que você faz, então? Aí, esse aqui tem 2 ativos, esse aqui tem 2 ativos. Então, no total vai dar quantos? 4 ativos. Tá vendo? Então, ele tem 2 ativos, que é o destrógeno e o levógeno. Esse aqui tem 2 ativos, que é o destrógeno e o levógeno. Se esse aqui tem 2 ativos e esse aqui tem 2 ativos, esse composto todinho tem quantos ativos? Tem 4. Existe até a fórmula chamada 2 elevado a esse n aqui em cima, tá? 2 elevado a n. Então, dá 2 elevado a 2, dá 4 isômeros ativos. Então, 2 elevado a n é 2 vezes n, não, tá? É 2 elevado a n, tá aqui, ó, tá vendo? 2 elevado ao quadrado, dá 4 isômeros ativos. E inativo? Inativo é a metade. Então, cada um destrógeno e um levógeno vai formar um inativo. Então, se são 2, vai formar 2 inativos. Ok? Beleza? Agora entra outra história de isômero, chamada isomeria RS, que também é isomeria óptica, tá? RS. O que é R? Rectus. O que é sinister? O que é sinister? Pessoal, desculpa aí que minha esposa estava aqui tagarelando aqui, tive que parar. Tá? Então, o rectus, que a gente chama de R, é quando coloquei aqui uma flechinha dizendo sentido horário, essa de carro, tá? Sentido horário, ó, anti-horário, horário. Portanto, isso aqui é o S, isso aqui é o R. Mas o que é sentido horário? O que é sentido anti-horário? O que é? Aí é assim, ó. Esse é o carbono, esse que é o carbono. Aqui está ligado nele o OH, o CH3 e o cloro. Tá vendo? Carbono, OH, CH3 e cloro. Aí, você vai olhar agora qual sentido que eu tenho de ordem decrescente de número atômico. Você pega esse Hzinho e coloca ele para trás, lá atrás, e você vai deparar na sua frente com cloro, OH e CH3. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar aqui, ó. Primeiro ligante é o cloro, primeiro ligante é o O, primeiro ligante é o carbono. Então, analisando o cloro, oxigênio e carbono, o cloro tem número atômico 17, o O, que está ligado aqui no carbono, tem número atômico 8, e o carbono aqui é 6. Então, ó, cloro 17, O 8 e o carbono 6. Ordem decrescente, tá vendo aqui, ó? Imagina, o cloro, o OH e o CH3 está na sua direção. Esse H está lá no fundo. Então, você olhando aqui, ó, cloro 17, O8, carbono 6, que é o número atômico dos 3, então não está no sentido anti-horário? Tá vendo, ó? 17, 8, 6. 17, 8, 6. Tá vendo? Sentido anti-horário. Então, esse composto aqui é o S. Ó, é S. Então, se você vai dar o nome dele, colocar no S na frente. Tá? Coloca um S na frente. Esse aqui, ó. Esse aqui, cloro. Agora, o H tá para trás. Você não olha o H. Cloro, O, C. Sentido horário. Então, esse aqui é o isômero R e esse aqui é o isômero S. Você tem que saber direitinho, tá, pessoal? O que é R e o que é S. Então, qual que é a técnica? Você coloca o hidrogênio, que é o de menor número atômico, para o fundo e analisa os 3 da frente aqui, ó, que está ligado no carbono. Então, repetindo, hein?
Então, olha, o rectos, sentido horário de ordem decrescente de número atômico, e o S, ordem crescente de número atômico. Beleza? Então, cloro, carbono. Você olha os ligantes primeiro. Beleza? A primeira coisa, você olha os ligantes primeiro. Se empatar, você olha o segundo. Às vezes empata, coloca carbono, carbono e empata, né? Aí você olha o segundo. Ok? Entendeu como é que é? Então é o rectos, sentido horário, o sinistro é sentido anti-horário. Agora olha outra aqui, ó. Aqui eu tenho o limoneno aqui, R e o limoneno S. Olha aqui o limoneno, ó. Você coloca o H para trás. Aqui eu tenho, ó. Aqui tá ligado nesse carbono aqui, ó. Carbono, carbono, carbono. Agora tudo carbono, tá vendo? Tá ligado nesse aqui, ó. Carbono, carbono, carbono também. E aqui tudo carbono. Agora, o que você faz? Eu coloquei aqui uma setinha indicando que tá no sentido horário. O que tá no horário aqui? O carbono tá aqui é 6. O carbono tá aqui é 6. O carbono tá aqui é 6. Não tá empatado? E o que você faz? Olha os próximos. Aqui para cá tem um carbono, para cá tem um carbono. Aí você olha aqui. Nesse aqui, ó, tem um H e um carbono. Tá vendo? Tem um H, um carbono e dois H aqui. Então aqui tem carbono, carbono, carbono. Esse já ganhou, tá vendo? Aqui nesse carbono aqui tem o carbono e dois H ligados aqui, que você não tá vendo. Então é esse que já tá ganhando, esse aqui já vem em segundo lugar. Agora aqui você olha, tem carbono 2H também. Então empatou aqui os dois, ó. Empatou. Aí você olha o próximo. O próximo é aqui, ó. Carbono com 1H. Aí você olha aqui, carbono com 2H. E carbono com 2H, carbono com 2H. Aqui é carbono com 1H, carbono com 2H. Esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui tá ligado com 1H e um carbono para cá, tá vendo? Esse carbono tá ligado com 1H e um carbono para cá. Esse carbono aqui tá ligado com 2H. Entendeu? Esse está ligado com 2H. Quem ganhou? Esse aqui, ó. Porque esse está ligado com um H e um carbono. E esse aqui está ligado com 2H. Um carbono com 2H. Então, esse aqui tem uma numeração maior. Que está ligado com um H e com um carbono para cá, ó. Então, você olha o próximo ligante. Então, se você observar, em carbono com carbono com carbono, 3 carbonos. Então, denominação maior. Aqui tem um carbono com 2H e esse aqui também tem. Então, empatou. Aí você olha aqui, ó, no próximo. Você vai sempre olhando no próximo. Esse tem um carbono com um H e um carbono. Que esse carbono aqui está ligado com esse, ó. Aí você olha aqui, tem um carbono com 2H. Então, esse aqui ganhou. Então, aqui, ó, qual que é a ordem? Ordem horária, né? Então, por isso que ele é o R de Moneno. E aqui é o contrário. Aqui, ó, você olha. Esse carbono aqui tá ligado com carbono, carbono. Então, começando aqui, ó. Aí vem esse aqui. Vem esse aqui. Ó, esse carbono. Ah, vamos começar assim, ó. Esse carbono aqui é o menor. Esse carbono aqui é o maior. Esse aqui é o maior de todos. Põe um H pro fundo. Ah, tá. Você tem que olhar de lá, viu, pessoal? O H tá para cá. Você olha de lá. Aí tá nesse sentido aqui, olhando como se tivesse, esse H tivesse de cá e você tivesse de lá da estrutura. Então você vai ver que vai estar no sentido que sentido anti-horário, se você tiver de lá. Aqui se você olhar de frente aqui, fica parecido com esse, né? Mas na verdade, você está olhando de lá, porque esse composto aqui está virado, tá? Aí você está vendo que aqui está pontilhadinho H, esse aqui tá vendo a setinha para cá, o H? Então você se coloca de lá e olha, aí você vai ver o sentido anti-horário, tá? De lá. Ok? Então aí vai dar, então, é o S do limoneno. Bem complicadinho isso aqui, né? Mas dá para você entender quando você olha uma molécula mais simples. Desculpa aí. Vou beber uma aguinha aqui, né? Aqui nós temos aqui, ó, um exercício. C4H8.
podemos encontrar isômero de qual tipo que C4H8? C4H8, pessoal, é uma estrutura com quatro carbonos ligados entre si e tem uma dupla. Também pode ser uma cadeia fechada, certo? C4H8. Então, é uma cadeia que tem uma dupla, uma cadeia aberta ou cadeia fechada com 4 carbonos e 8 hidrogênio. Então, a isomeria de quê? É uma isomeria de cadeia, não é? É a isomeria de cadeia. Mas aí não tem essa resposta, tá vendo? Função não é. É óptico e função? É geométrico, compensação? É óptico e geométrico? Então, podemos encontrar isômero de tipo. Que tipo que eu posso encontrar? Então, no C4H8, pode ter uma dupla no meio. Imagina aí um composto que tem uma dupla no meio. Ele pode ser um cis-trans, no caso é um geométrico, né, um cis-trans, e pode ser um isômero, de cadeia, né, um isômero de cadeia. Então, ou a dupla pode mudar de lugar, e aí fica isômero de posição. Então, eu tenho um isômero de posição da dupla, que ela pode ser no carbono 1 ou no carbono 2. Aí, se ela for no carbono 2, aí tem isomeria cis e trans, que a gente chama de geométrico. Então, ele pode ser de posição, que é a posição da dupla, e pode ser geométrico, que é o cis e trans. Ok? Então, é a letra C aqui, ó. A fenilalanina é um dos aminoácidos que forma a proteína. Quantos carbonos assimétricos tem ela? Você olha aqui, ó. Esse carbono aqui não é, esse não é, e esse é. Então, tem um carbono assimétrico, tá vendo? Ó? Só esse aqui. Ok? O composto 3-cloro 2-butanol possui na sua estrutura 3-cloro 2-butanol. Então, se você desenhar, vou deixar para você desenhar, porque não tem como desenhar aqui, tá? Vou deixar assim para você desenhar aí o 3-cloro. Você coloca 4 carbonos. No carbono 2 você põe um OH. No carbono 3 você põe cloro. Ok? No carbono 3 você põe cloro. Se você observar, ele vai ter 2 carbonos assimétricos diferentes. No 2 e no 3, tá? Pode olhar aí que vai dar no 2 e no 3. Beleza? Então era só isso. Era só isso que eu queria falar. É sobre isomeria geométrica. Para completar, tá, pessoal? Porque tem mais coisa, né? Depois eu vou gravar uma aula de revisão, qual que é a ideia que eu tenho para você. Aliás, quais são os tipos de questões que eu coloquei na prova? Vou dar uma revisada desse tipo, tá? Beleza?